pessoal, sejam todos bem-vindos ao Just Anatomy Brasil. Eu me chamo Luiz Alberto Diniz e hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o húmero, ok? Então, como vocês podem ver aqui nesse slide, a gente poder simplificar, né, a administração, vocês estão observando aqui, ó, o húmero é o segmento ósseo que forma a região braquial. Então, toda vez que vocês lembrarem da região braquial, é a região do braço, nosso braço. Inclusive, tem uma artéria muito importante, né, chamada de artéria braquial. Essa artéria, ela tem um trajeto exatamente sobre o húmero, ok? Na região do braço. O húmero também, pessoal, ele se articula proximamente com a escápula, então forma a principal articulação do nosso ombro, que é a articulação glenumeral ou escapulohumeral, e distalmente o húmero ele tem uma união com a ulna com o rádio, formando a região que nós conhecemos como região do cotovelo ou articulação do cotovelo, que na verdade formam duas articulações, a húmero ulnar e a húmero radial, beleza? Então, o húmero ele é um osso que, comparado a todos os ossos do corpo, na região do braço ou região braquial, é o maior que tem em todo o membro. Tudo bem? Não confundam como sendo o maior osso do corpo humano, porque o maior osso do corpo humano é o fêmur, pessoal. Mas o húmero, ele é o maior do membro superior, ou do esqueleto apendicular superior, tá ok? Aqui nós estamos observando, galera, a anatomia, né, a morfologia, a forma, vamos dizer assim, e os acidentes ósseos no húmero. Então, duas planos ou duas vistas básicas que nós devemos estudá-lo é a vista anterior ou a vista posterior. Na vista anterior, eu consigo observar diversos acidentes. Então, nós dividimos aqui, ó, em epífise proximal, ok? Ou seja, essa extremidade mais superior nós chamamos de epífise proximal, que contém aqui diversos acidentes. E aqui embaixo a epífise distal, ou seja, uma extremidade mais inferior, né? Mas a gente não trata nos membros superiores e inferiores o que está em cima como superior e o que está embaixo como sendo inferior, tá? São estruturas que nós devemos tratar com nomes específicos quanto à localização, ok? Então, nós temos aqui vários acidentes. O primeiro acidente, que é bem comum, clássico, é a cabeça do húmero, que vai se articular com a cavidade glenoide lá na escápula. Nós temos também na vista anterior, e especialmente na vista anterior, o tubérculo menor, tá? Onde eu observo aqui na vista, isso aqui é o mesmo húmero, tá? Estou passando o mouse aqui, ó, vista anterior, esse aqui é o húmero esquerdo, e esse aqui continua sendo o húmero esquerdo, sendo que ele está virado, pessoal, foi colocado, né, do outro lado, né? E foi invertido, vamos dizer assim. Foi colocado para o lado oposto, tá bom? Ou seja, aqui você está vendo a parte anterior da palma da minha mão, aqui você está vendo a parte posterior da palma da minha mão. É a mesma mão, aqui é o mesmo osso. Tudo bem? Então eu não consigo observar na vista posterior o tubérculo menor, que é o tubérculo menor está aqui, ele é mais medial do que o tubérculo maior. E aqui eu estou observando o tubérculo maior, mas eu não vejo o tubérculo menor. Se for uma imagem de raio-x, nós conseguimos ter uma ideia dessas estruturas sobrepostas, tá bem? E aí é muito legal para quem trabalha nessa área, para quem é da fisioterapia, da medicina, que vai estar sempre em contato com a anatomia radiológica. Então, nós observamos o tubérculo maior, o tubérculo menor, e esses tubérculos servem para inserção de músculos, tá bom, galera? Diferente aqui da cabeça do húmero, que tem uma superfície articular, né? Tem uma superfície mais lisa para se unir com outro osso para deslizar e formar um movimento. Aqui nós temos duas estruturas muito importantes. Eu não coloquei uma delas, né? Dá para vocês verem aqui, ó, um tracejado aqui mais proximal e um tracejado aqui mais distal. Esse tracejado mais aqui proximal chama-se colo da cabeça do húmero, ou colo anatômico simplesmente do húmero. Aqui nós também temos o colo cirúrgico. Lembrem, no corpo humano, o osso que possui dois colos é o húmero. Existe o colo anatômico e existe o colo cirúrgico. Por que o colo cirúrgico? Porque aqui é uma região que possui menos resistência, onde acontece muitas lesões como fratura. E aí acontece literalmente uma cirurgia nessa região. Tá bem? Além desses acidentes, na epífise distal, ainda na vista anterior, eu consigo observar uma estrutura que parece um carretel, galera. Tá bem?
Percebam, tem duas estruturas, uma mais lateral, chamada de capítulo, que é uma estrutura que limita a cabeça do rádio que fica aqui embaixo durante os movimentos de flexão e extensão do cotovelo, e aqui a tróclea, que parece não, o nome, né, tá? O significado do nome de tróclea, é, quando nós trazemos para o português, o carretel, significa carretel. Se você olhar com carinho, parece um carretel. E é onde a incisura troclear da ulna vai se articular para que a principal articulação do cotovelo gere um movimento de flexão e extensão. Tá bem? Então, vejam, na vista anterior, eu consigo observar bem o tubérculo menor, na vista posterior, não. Aqui eu consigo ver o tubérculo maior na vista posterior, o menor, não. Eu consigo observar bem, por exemplo, o capítulo e a tróclea na vista anterior. Na vista posterior, eu tenho uma ideia deles aqui, ó, tá? Mas eu não consigo vê-los tão bem, sobretudo o capítulo, tá bom? Só que quando eu observo a vista posterior, tem um acidente aqui, que é chamado de fossa do olecrano, que limita a estrutura mais proximal da ulna, que é essa estrutura que, inclusive, você consegue palpar, ó, que é o olecrano. Esse olecrano, ele vai exatamente ficar aqui posicionado nessa região, pessoal, nessa estrutura do úmero. Então, vejam, o olecrano, que você chama de cotovelo, porque olecrano significa cotovelo, é uma estrutura ulnar, ou seja, da ulna, que vai se articular, vai se agregar, vai estar posicionado sempre em posição anatômica, obviamente, na fossa do olecrano. Então, todas as vezes que vocês lembrarem do húmero, você tem que lembrar de cara como identificar o plano anterior, porque nós poderíamos aqui facilmente trocar, num estudo básico, ou até mesmo de quem é formado, o que é face anterior de um número e face anterior do outro número, e na verdade não é. Aqui nós estamos observando a face anterior do húmero esquerdo e aqui a face posterior do mesmo húmero esquerdo. Tá bem? E aí, para a gente poder finalizar, pessoal, nós temos aqui, ó, não sinalizei aqui, mas nós temos aqui os epicôndilos, tá? O epicôndilo medial, porque a cabeça do húmero e a cabeça do fêmur sempre estão posicionados medialmente, no sentido da linha mediana. Então, quando eu observo esse epicôndilo aqui, ó, que acompanha a cabeça do húmero, esse epicôndilo aqui só pode ser epicôndilo medial, que inclusive você consegue palpar, ó. Eu consigo palpar esse epicôndilo medial. Quando eu palpo esse epicôndilo medial, dependendo da pessoa, sente até uma leve dor, um incômodo por conta da inervação periférica que passa aqui nessa região. Quantos de vocês já não encostaram essa região em algum lugar e sentiram um choque, um incômodo muito grande? Ok? Então, esse aqui é um conhecimento muito importante para vocês, tá bom? E aqui eu coloquei uma imagem para a gente dar uma enriquecida na aula de um raio-x, onde você consegue observar aqui esse raio-x. Olha só que interessante, ó. É de uma mulher, você consegue observar aqui a mama dessa mulher. E aqui, ó, algo muito comum, que é a fratura exatamente no colo cirúrgico, pessoal, que nós abordamos ali no slide anterior. Então, vocês percebam, a cabeça do úmero, o tubérculo maior, eles estão aqui, ó, projetados de uma maneira que estão separados por uma fratura completa nessa região. Então, é muito interessante para nós, tá bem? Então, a aula de hoje era essa para nós abordarmos esse osso aí, muito importante, assim como todas as partes do corpo humano, ok, pessoal? Então, eu peço que vocês continuem aí seguindo, curtindo, comentando, compartilhando esse conhecimento. Tá bom, galera? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.